Olá, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você esteja assistindo a minha live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa transmissão. Aqui as minhas contas bancárias. Não estou obrigando ninguém a me ajudar. Mas a ajuda sempre é muito bem-vinda. Hoje eu quero estar falando aqui, compartilhando algo do Supremo, do Altíssimo. Enquanto as pessoas entram, enquanto as pessoas aparecem aí, eu vou dando alguns ajustes aqui. Sei que essas mensagens que eu venho trazendo aqui nem sempre agrada as pessoas, né? Pelo fato das pessoas estarem muito presas no sistema religioso e por outros fatos de que as pessoas continuam vivendo sua vida intensa, aprisionadas em uma caixa que a religião tem apresentado muitas vezes. E o tema hoje dessa palavra, que hoje eu venho trazer aqui, ela está no livro das Escrituras. É uma famosa frase que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E essa frase, ela pode ser lida na Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Apóstolo Paulo escreveu sobre isso. E além dele ter escrito essa famosa frase, ele também juntamente explicou cada palavra, explicou ambos o significado. Não deu para fazer a live pela manhã porque eu estava um pouco ocupada. E quando eu me desocupo pela manhã, me desocupo à tarde, e é quando eu pego o celular e vou fazer aqui. Independente se a pessoa quer ver, ouvir ou não. Mas aqui estou fazendo a minha parte. Mesmo apesar que as pessoas não suportam a palavra quando ela é dita pelo Espírito e não pela carne. Essa palavra
ela é muito famosa. E ela se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Por que essa palavra é famosa? Porque ela é explicada de uma forma famosa, de uma forma assim bastante espiritual. Famosa assim porque ela tem um significado. Essa palavra não é só apenas uma palavra, mas ela tem algo muito além, algo assim poderoso, que muito pouca gente entende o significado deste versículo, desta frase, desta passagem. E muito pouca gente sabe dar a explicação verdadeira desta palavra. Porque essa palavra, ela não só é apenas somente uma palavra, mas ela está muito além de ser uma palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma palavra famosa que foi escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo que anunciou as boas novas do divino. Paulo foi um apóstolo que bastante sofreu nos dias que ele foi escolhido e chamado para anunciar as boas novas do divino Salvador, do divino Pai, daquele que criou os céus e terra. E nesta frase, o apóstolo Paulo, ele expressa o lado positivo, não o lado negativo. Paulo, ele expressa com imensa sabedoria que nada é impossível para ele que recebe a ajuda do alto. E ele está nos passando que a palavra tudo posso naquele que me fortalece. Ele passa para nós que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, independente das circunstâncias, sendo as circunstâncias boas ou ruins. Somos poderosos. Somos geniais. Sabemos que tudo que a gente deseja, nós podemos, se decidirmos colocar no centro da nossa vida o Todo-Poderoso. Tudo podemos com o Pai, mas nada nós não podemos se não for por meio dele. Nada é impossível para a igreja que com a ajuda de Yahushua venha fazer algo desagradável.
Paulo conseguiu, por que que nós não conseguimos? Paulo realizou, por que que nós não temos também o poder de realizar as mesmas coisas que ele realizou quando foi chamado para fazer o que tinha que fazer? O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta aos cristãos de Filipos. Aonde era que ele estava? Ele estava em Filipos. E lá ele escreveu essa carta para os cristãos. Cristãos aqui significa não aqueles que servem, mas a palavra cristão tem um significado. E a palavra cristão significa povo, multidão. Paulo viu coisas dos cristãos de Filipos e por isso então resolveu usar seus dons para escrever essa carta que muitos de nós conhecemos essa passagem escrita. Por que que Paulo escreveu esta carta na cidade da Macedônia, onde ele estava, para os cristãos de Filipos? Porque ele estava vendo o que ele não estava agradado. Ele viu que os cristãos de Filipe estavam precisando de uma palavra de conforto, de uma mensagem a qual fala que onde se encontra a realidade do poder. É fácil a gente dizer que somos servos, mas é difícil continuarmos sendo fortes. É fácil a gente dizer que somos servos do Altíssimo, mas é bem difícil quando se é chamado para anunciar os dias que precisamos. Ser servo não é só apenas ser servo, mas ser servo é ouvir a voz do alto. Ser servo é ser servo, é servir, é buscar servir o próximo sem olhar pelo interesse. Mas existem pessoas que não servem só apenas, mas desejam servir tendo em troca algo a mais. Paulo, o apóstolo, ele anunciava o evangelho divino do poder e da graça.
o evangelho verdadeiro. Ele tinha algo que ele carregava e com inteligência ele explicava esse algo que ele carregava, porque ele sabia quem ele carregava dentro dele. Paulo, o apóstolo, ele tinha intimidade, infinidade com as coisas misteriosas, que ele sabia o mistério, ele entendia todas as coisas, ele sabia anunciar, ensinar aquilo que ele havia aprendido juntamente com o Criador. Por isso, então, Paulo escreveu essa mensagem, deixou esta carta para os cristãos de Filipos, na cidade da Macedônia, porque ele estava vendo o quanto aquele povo estava precisando de uma palavra. Ele estava observando que no momento que ele estava na Macedônia, muitas coisas ele se ouvia falar pela boca de terceiros do que todo o povo da cidade da Macedônia, da cidade de Filipos, estava passando. E por isso então ele escreveu, usou a sabedoria dada, confiada a ele pelo Criador, para escrever Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ali ele falou que tudo ele podia naquele que fortalecia ele. Ele tinha todo o conhecimento, que ele podia todas as coisas, sendo a coisa difícil ou a coisa mais fácil. Podia ser a coisa mais fácil, a coisa mais difícil do mundo, mas ele sabia que ele podia aquilo, colocando no centro daquilo a presença do grande eu sou, a presença do todo, porque ele sabia que o todo tinha o poder de fortalecê-lo ele nos momentos difíceis que ele estava passando. Ele sabia e tinha todo o conhecimento de que nada era impossível para ele quando ele colocava a coisa que ele desejava nas mãos do Senhor. Então hoje, essa tarde, eu vim trazer essa mensagem. Sei que é pouca gente que dá legalidade, que entra aqui, mas eu quero dizer que eu não estou aqui para falar aquilo que certas pessoas desejam escutar, mas eu estou aqui para anunciar a verdade da palavra do divino, sendo que a pessoa escute ou não, sendo que a pessoa receba ou não receba a mensagem. Porque infelizmente essas pessoas de hoje em dia, elas estão tão presas, estão em um estado de hipnose, porque estão totalmente hipnotizadas com as coisas desse reino aqui, desse reino terreno. E aí elas estão tão hipnotizadas com as coisas do reino aqui, que elas não estão nem dando muito menos importância e ouvidos para a mensagem vinda do alto, porque para quem está preso no sistema religioso, isso aqui não importa. A mensagem não importa, a mensagem aqui é uma mensagem que não serve para nada, né?
Mas aí vai aqueles líderes narcisistas falar o que eles falam, ficar naquela zoada, naquele lenga-lenga que eles falam, para ver se não voa um monte de pessoas na live. Fica até 578 pessoas, 680 pessoas, até 1000 pessoas, 101, 108, 1002, 1200 pessoas. É assim. É dessa forma. É desse jeito. O que agrada os homens é só a palavra que massageia, faz massagem com o interno. Que traz assim, o Criador vai te abençoar, vai te dar um carro, vai te dar casa, vai te abrir portas e isso, aquilo, outro, prosperidade, é só isso. A mensagem que interessa para as pessoas é somente essa mensagem. Mensagem de adivinhação, mensagem de profecias das quais o Senhor não é o Senhor anunciando, e muitas outras coisas. Sendo que essa mensagem que eu venho trazendo aqui, as pessoas não mostram interesse, não têm interesse de saber, não querem ouvir, não querem escutar. E quando não querem ouvir, vêm e param e vêm criticar. É só o que sabem fazer. Mas eu não vou parar por causa disso. Vou continuar. Até enquanto eu estiver por aqui em vida, nessa existência, continuarei anunciando. Pregando não, porque eu não prego a palavra, eu anuncio ela. E enquanto eu estiver aqui nessa existência, eu vou continuar anunciando a mensagem do Evangelho. Custe o que custar. Sendo que a pessoa entre na transmissão ou não entre na transmissão, eu vou deixar gravado a transmissão aqui. Enquanto tiver oportunidade de eu poder anunciar a palavra do meu amado e querido Pai, eu estarei anunciando a palavra do meu querido Senhor. Mas eu vou deixar aqui a mensagem. Eu não vou tirar daqui a mensagem. Eu vou deixar ela aqui. E assista quem quiser. Quem não quiser assistir, é só sair, porque eu não estou obrigando ninguém a nada. E também não estou anunciando o Evangelho do alto em troca de dinheiro. Quando eu coloco minhas contas bancárias aqui, eu não estou pedindo ou obrigando ninguém a nada. Para aqueles que querem e têm condições de me ajudar. Se alguém achar que pode me ajudar, sem compromisso, a ajuda será bem aceita. Eu aceitarei de todo o coração. Eu sei que está difícil, está complicado, está pesado, mas eu não estou fazendo da palavra do meu amado Pai um comércio. Ele conhece a necessidade do meu coração e Ele sabe o que eu preciso. Ele conhece cada um de nós, cada coração, Ele sabe. Ele sabe. E por isso estou deixando bem claro, porque tem pessoas que falam isso, passam e dizem, está usando a palavra do Senhor, fazendo o comércio dela. Aí começa a falar coisas e coisas sem saber a necessidade da pessoa. Aí fica assim, tipo, lançando, entendeu? Palavras sem conhecer a pessoa. E isso não é legal.
Pois bem, voltando aqui à palavra. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos realizar quando temos o fortalecimento dele. Muitas das vezes a gente se sente cansado, exausto, ainda mais nesses dias maus que estamos vivendo sobre a terra. Ainda mais nesses dias difíceis, que muitas vezes a gente não consegue nem sequer ter forças para continuar nossa jornada. Muitas vezes a gente olha para um lado e olha para o outro e vê que as coisas estão bem difíceis. E quando a gente olha para um lado e olha para o outro, nós muitas das vezes perguntamos para nós mesmos: será que eu vou conseguir realizar isso que eu tanto anseio? Será que eu vou conseguir alcançar o meu sonho? Será mesmo que eu vou realizar um dia o sonho de que muito tempo atrás eu tenho sonhado? E assim sucessivamente vem várias e várias palavras na nossa mente. E a gente vive se fazendo essas perguntas e outras perguntas. Mas eu venho aqui hoje, nesse período da tarde, falar a você nesse momento que tudo você pode naquele que te fortalece. Quem é aquele que te fortalece? Yahweh. Yahweh é aquele que fortalece a tua vida. Veja nas Escrituras, Melquisedeque, o próprio Yahweh, na pele de Yahushua, quando esteve na terra, ele não pensou que era impossível ele fazer. Em nenhum momento ele apresentou negatividade. Em nenhum momento ele fez esse tipo de pergunta: será? Não. Em nenhum momento ele pensou: será? Mas ele pensou e acreditou que ele podia realizar aquilo. Só que tinha certas coisas que ele dizia: eu posso realizar o que desejas. Só que o momento não é agora. Quando ele via que o momento não era agora, ele então não fazia. Quando ele enxergava que o momento não era agora. Lembra do versículo que está nas Escrituras, quando Yahushua foi convidado para um casamento, e lá naquele casamento tinha muitos comes e bebes, inclusive tinha o vinho, uma bebida muito importante naquela época pelo povo. E aí tinha muitos vinhos, jarras grandes de vinho, barris grandes, cheios de vinho. E naquela festa, Maria, sua mãe, estava junto com ele. E os irmãos dele também. E ali teve um momento de que o vinho todo da festa de casamento cessou. E
aí, Maria foi e disse para que ele fizesse o milagre ali. Yahushua viu aquilo, olhou para ambos os barris e disse: eu posso fazer um milagre aqui, eu posso multiplicar o vinho, só que não agora. Eu vou procurar aqui um versículo aqui na Bíblia. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá lá em João, capítulo 2. Quando Yahushua vai a um casamento. João capítulo 2, versículo 12. Olha só, eu gosto até dessa passagem, acho muito legal ela. E muito boa também. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Cana, na região da Galileia. E a mãe de Yahushua estava ali. Yahushua e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Seja muito bem-vinda, você que acabou de entrar. Que Yahweh abençoe a sua vida, em nome de Yahushua. Quando acabou o vinho, a mãe de Yahushua lhe disse: o vinho acabou. Yahushua respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Yahushua disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles o encheram até a boca. Em seguida, Yahushua mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Yahushua fez esse seu primeiro milagre em Cana da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Yahushua, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum. Ficaram alguns dias ali. Veja que nesse convite que Yahushua foi convidado a ir até o casamento, a mãe dele disse para ele que o bom vinho tinha acabado. Então o Salvador, Yahushua, disse à sua mãe, dessa forma que não fosse preciso
ela dizer o que ele tinha que fazer. Porque ele fazia. Ele carregava o poder para realizar. Ele compreendia que ele podia fazer o que a sua mãe havia mandado ele fazer, né? E na hora ele disse: não precisa que a senhora me mande fazer, porque eu sei o que eu devo fazer. Eu sei qual era o meu chamado. Ele estava, quando ele disse assim: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Ele estava dizendo que ele não recebia ordens. Ele recebia as ordens vindas de Melquisedeque. Ele recebia as ordens de seu pai. Ele não recebia a ordem de terceiros. Quando ele recebia a ordem de Melquisedeque, ele fazia a ordem qual ele havia recebido para realizar. Isso quando ele via que ainda era, quando estava na hora já dele fazer, dele obedecer às ordens de Melquisedeque, nosso pai. A mesma coisa continua sendo nos dias atuais. A gente não precisa estar dando ordens para o nosso Criador, porque Ele sabe o que Ele faz. Muitas das vezes a gente diz assim: nossa, mas seja muito bem-vindo você que entrou. Fico grata, tá? Pela presença dos queridos aqui. Que Yahweh, o meu bom Pai, abençoe a vida de cada um dos queridos amados aqui. Eu gosto assim quando não para a live que eu trago aqui não é para chamar atenção e nem para me aparecer. Longe de mim isso. Eu quero que apareça Ele. Eu não. Eu não quero aparecer aqui. Eu quero que quem apareça é Ele, não eu. E que você saia não da forma que você entrou, mas que você saia edificado, com sua vida lavada, purificada e edificada pela palavra do Messias. Por essa mensagem que eu venho trazer aqui essa tarde. Eu quero dizer para você que Yahushua é o que salva. Ele é aquele que não recebe ordens de homens da terra. Ele faz aquilo que ele quer fazer no tempo certo, na hora dele. Quando ele vê que a hora é chegada, assim ele faz. Mas quando ele não vê que a hora ainda não é chegada, que o momento não é o momento qual o Pai decretou, ele não realiza. A gente pode até pensar: nossa, mas ele esqueceu de nós. Ele não lembra da gente porque hoje eu pedi tal coisa e aquilo ainda não veio até a mim. Eu pedi a bênção desejada em oração e aquela bênção não chegou até a mim. Aí muitas vezes você faz a oração pedindo a sua bênção para ser o mais rápido alcançada, e aí ele olha e não te manda aquela bênção, ele não te envia aquela bênção tão desejada que você tem pedido em secreto a ele. E aí você na hora pensa em desistir, ou às vezes até abrir mão.
Mas escute uma coisa aqui. Só por causa de que você não recebeu a bênção tão desejada, isso não significa que você vá desistir no meio da caminhada. Abrir mão da sua salvação só porque você não recebeu a bênção desejada que você pediu em secreto. Eu te digo que ele não recebe ordens. Ele na hora que ele vê que ainda a sua igreja não está preparada para receber, ele não entrega. Você pode fazer a sua oração de todo jeito, de toda forma. Quando o tempo não é o tempo, não é o tempo para receber. Não é. Não é de jeito algum. Quando o tempo não é o tempo de receber, é porque ainda você não está preparado para receber. Quando o tempo é o tempo de você receber, não tem dificuldade alguma que vá atrapalhar. Pode vir o que vier, mas quando o tempo é o tempo de receber, você irá receber a tão esperada bênção que você pediu em secreto. Eu quero falar uma coisa aqui para você que está ouvindo. Eu sei que essa mensagem não tem nada a ver com o tema aí da palavra. Mas o Espírito, ele usa da forma que ele quer usar o seu servo ou serva, sendo homem ou sendo mulher. Ele usa da forma que ele deseja. Apesar da humanidade estar presa no sistema religioso, por isso que de nada compreende, fica sem de nada compreender das coisas do divino. Eu digo que cada vez que os homens se prendem, cada vez mais vão afundando. Paulo muitas vezes se sentiu enfraquecido. Muitas vezes ele pensou também da mesma forma que nós. Mas ele via que nada era impossível para aquele que ele servia, daquele que chamou ele para falar sobre seu evangelho, para falar sobre a sua palavra. Ele sabia o que ele podia fazer porque ele tinha o fortalecimento divino de Yahvé. Ele compreendia que nada era impossível para ele com a ajuda de Yahushua. Eu quero dizer uma coisa para você que está ouvindo aí do outro lado. Que tudo você pode naquele que te fortalece. Cada um de nós podemos naquele que fortalece a nós. Quem é este que nos fortalece? Yahushua, o único e verdadeiro Salvador
de tudo e de todas as coisas. Nós podemos nele, quando ele se faz presente no centro de nossas vidas. Nesta carta em Filipenses 4, versículo 13, nesta carta paulina, o apóstolo Paulo, ele encoraja os cristãos de Filipe. Cristão é povos, tá? Os povos de Filipos. Ele escreveu aqui a carta paulina para fortalecer o povo de Filipe, porque Paulo estava vendo o quanto o povo de Filipe estava enfraquecido. Paulo se encontrava na cidade da Macedônia e lá ele ouvia da boca dos homens que chegavam até ele que aquele povo de Filipos, os cristãos de Filipos, estava passando por dificuldade. Porque naquela época os tempos eram maus. Coisas pesadas os cristãos de Filipe estavam passando. E por isso Paulo decidiu escrever esta carta, para que encorajasse o povo de Filipe, para que o povo de Filipos pudesse se sentir encorajado. Os cristãos de Filipe estavam num tempo tão difícil que eles não conseguiam nem buscar o Supremo, eles não conseguiam ver. Eles viam aquilo e diziam: nossa, mas como que eu vou ter força para alcançar isso que eu almejo alcançar? Qual o tipo de força? Que tipo de força? Onde eu procuro essa força? Aonde eu consigo alcançar essa força? Assim eles pensavam. E então aí Paulo sentiu do Espírito de escrever a carta paulina e lá pegar e enviar para o povo de Filipe. E o apóstolo, ao escrever essa carta, ele encorajou o povo filipino a adotar um estilo de vida que viesse a agradar ao Criador. É interessante nós vermos que, apesar da dificuldade dos cristãos de Filipos, apesar de Paulo estar preso, o apóstolo ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança. Ele aproveitou cada segundo para quê? Para ajudar outras pessoas que estavam passando por dificuldades. Ele teve a coragem de escrever a carta paulina e enviar até aos destinatários. Através dos ensinamentos contidos nas suas cartas, as pessoas viam, se aprofundavam e buscavam a entender o que ele estava tentando passar-lhe através daquela carta paulina. E tirar aquilo
tudo dali e colocar em prática na sua vida física, emocional, espiritual, mental. Cada ensinamento não era o apóstolo que passava, mas era o próprio Espírito de Arro usando ele e passando o ensinamento que ele tinha adquirido, que ele tinha recebido, que tinha confiado a ele. Veja que naquela época, na cidade da Macedônia, onde Paulo estava preso, enquanto ele estava preso, ele não pensou em desistir, não pensou em abrir mão, não pensou em recuar, não pensou em acabar com o seu chamado e nem tampouco pensou em tirar sua própria vida e nem também perdeu a esperança. Continuou tendo esperança, continuou anunciando a graça, o poder do Evangelho verdadeiro, dos ensinos que ele recebeu, que ele havia recebido de Yahushua no deserto. Quero também estar compartilhando aqui, incluindo também aqui o resumo e também explicando, dando lugar para ele falar. Essa frase que se encontra em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Em latim ela é traduzida como omnia possum in eo que me confortate. E em inglês ela é traduzida como I can do all this from He who gives me strength. De acordo com a tradução da Nova Versão Internacional. Explicação e interpretação da frase tudo posso naquele que me fortalece. Para explicar esta célebre frase da palavra, é importante ver o contexto em que essa palavra se encontra. Que tipo de contexto ela se encontra? Quais são os tipos de contexto que ela se encontra? Quais os significados desta palavra? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos princípios da verdadeira palavra bíblica, que não aconselha a interpretar um versículo isoladamente, mas estudar quando foi escrito e com qual propósito. No capítulo 4 de Filipenses, é possível constatar que Paulo ele faz várias exortações aos cristãos de Filipos. A partir do versículo 10, o apóstolo lhe agradece aos filipenses as ofertas que foram dadas para ajudá-lo no seu ministério. Nesta passagem bíblica, Paulo, o apóstolo, afirma que na vida ele aprendeu a viver com abundância e também com necessidade. Olha só. Tem muita gente que nem isso consegue viver. Lê tanto a Bíblia, lê tanta palavra, medita tanto nela que não vive o que lê. Não compreendeu o que tem tanto lido nos dias de existência aqui nesse plano, aqui na Terra. Lê tanto sobre os apóstolos, sobre os profetas, que de nada sabem. Anunciam tantas e tantas maravilhas, anuncia tantas e tantas maravilhas que não
não é aquilo que está, não vive aquilo que está anunciando. Não sabe, não entende, não compreende. É interessante isso, é engraçado. As pessoas, elas leem tanto, elas estudam tanto as escrituras, elas até pegam caneta, marcador e marcam as palavras, estudam tanto a palavra do divino, do Criador, mas quando vai, aí fala, anuncia, aí quando vai ver, não se vive aquilo que se anuncia. Será que Paulo, o apóstolo, ele falava tanto? Ele não vivia o que ele falava? Claro que ele vivia o que ele falava. O apóstolo e outros servos do Altíssimo sempre falavam aquilo que eles viviam. Eles passavam aquilo que eles haviam aprendido no deserto da sua vida, no tempo difícil da sua vida. Cada entendimento dos servos do divino foi adquirido através de muito esforço e de muita busca contínua. Hoje em dia as pessoas, elas não buscam desperdiçar sua vida na presença do Eterno, mas estão aí até hoje desperdiçando a sua energia nas coisas terrenas, buscando suas necessidades no plano físico aqui. Buscam totalmente centrar sua visão, viver na abundância terrena. Porque o que mais importa para os homens, quando eu falo homens, eu estou incluindo também as mulheres. Porque as mulheres também são homens, porque as mulheres são criadas da costela do pai Adão. Quando eu falo homens, é que eu também estou incluindo, está incluso também as mulheres. As pessoas, elas estão com suas vistas centradas em adquirir bem-estar. Estão preocupadas com o seu bem-estar, com a sua abundância, com os ganhos financeiros, com as coisas daqui, desse plano, dessa dimensão. E se esqueceram praticamente de buscar as coisas do nível do alto, do nível mais alto, e alcançar, aumentar de nível. Isso é a verdade. As pessoas amaram e amam mais o mundo do que o Criador. E por isso, ao invés de amarem mais o Senhor, de amarem menos o Senhor e amar mais as coisas do mundo, vão perecendo. Paulo, ele viveu com dificuldade. O apóstolo sofreu em nome de Yahushua. Ele sabia tudo o que ele precisava. Ele levava uma vida que agradava ao Pai. Ele revela o segredo
através dessa frase simples, o segredo de uma vida feliz, de uma vida cheia de esperança, de uma vida genial, de uma vida com abundância. Ele revela assim nessa palavra um segredo para uma vida alegre, feliz, abençoada, dizendo que aprendeu a viver contente em todas as situações, adaptando-se às circunstâncias da vida. É nesse contexto que ele fala que pode fazer tudo naquele que o fortalece. Ele quer dizer que, como Yahushua lhe dá forças, ele pode enfrentar qualquer situação que apareça na sua vida. E a mesma coisa eu venho e te digo essa tarde agora, você que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem. Assim diz o Senhor para ti: você pode naquele que te fortalece. Somos mais que vencedores porque Yahushua se faz presente e está nos fortalecendo a cada dia. Você não é nenhum ser fraco. Você e eu somos seres fortes, benditos, apoiados pelo universo. Mesmo que alguém próximo de nós não venha nos dar o apoio que precisamos, não venha nos apoiar quanto mais precisamos na nossa caminhada. Mas eu quero dizer a você que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, mesmo que alguém próximo de você não apoie você e nem aquilo que você deseja fazer, o que você pensa em fazer, lembre-se que o Espírito do Universo, o Espírito do Criador, o grande Espírito está na sua vida, apoiando você, me apoiando você, te fazendo caminhar, te dando forças para seguir, como ele fez com o apóstolo Paulo, como ele fez com ele, dando forças para ele enfrentar os momentos difíceis. Por exemplo, a gente no mundo está passando por esse momento dificultoso. Estamos passando momentos que são momentos não para a nossa destruição, mas estamos passando esses momentos para nosso crescimento. O Pai permitiu toda essa dificuldade sobre o mundo, não foi para nos destruir e nem para tirar nossa paz, e nem muito menos permitiu o seu castigo na terra para acabar com a raça humana. Mas ele permitiu o seu castigo na terra para que a sua palavra se cumpra nos últimos dias atuais que vivemos agora, nesse momento. O apóstolo Paulo, ele passou por momentos difíceis, até fome ele passou, até necessidade ele passou. Mas ele acreditava, havia dentro dele uma esperança. A esperança dentro do interno do apóstolo não tinha cessado. E ele buscou passar também isso aí, escrevendo a carta paulina em Filipenses 4:13. Porque ele acreditava naquele que fortalecia ele, que segurava ele nos dias maus.
Muitas pessoas elas interpretam esta frase de uma forma muito diferente, dizendo: dessa forma, olha só, existem pessoas que interpretam esta frase de uma forma diferente, dizendo, inclusive quem está preso no sistema religioso. O religioso vai falar, interpreta essa frase de uma forma diferente e o religioso então diz assim: se Cristo me dá forças, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive pecar. Tem crente religioso, tem povo religioso, tem criatura que interpreta dessa forma que se eu posso todas as coisas, então eu posso pecar, eu posso errar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me curvar diante do engano, eu posso me alimentar aqui, eu posso praticar outra religião e depois ir até a casa do Pai e fazer o que eu tenho que fazer. A casa do Pai, eu quero lhe dizer que a casa do Pai é você. Não é um templo de pedra. Porque primeiro dentro de um templo de pedra não está ali o Criador. Ele não se faz presente em um templo de pedra. Não faz. Infelizmente, ainda tem gente que vai até a casa em um templo de pedra e diz assim: vamos à casa do Senhor. Aí a primeira coisa que um religioso pensa é ir até a um templo de pedra, pensando que ali ele vai encontrar com o Eterno, sendo que ali ele não está. Quem está ali não é ele que está ali. O Senhor, ele habita dentro da gente. Nós é que somos templos dele. Somos templo dele. Ele habita em nós. Ele está dentro da gente. Somos um universo pequeno, em miniatura. O universo que estamos aqui, ele é grande. Nós somos um universo em miniatura. Toda a resposta está dentro da gente. Nossa consciência tem o poder de falar conosco de uma forma muito mais sábia do que uma outra pessoa do outro lado de fora tem o poder para conversar conosco. Só que muitas vezes a própria pessoa é que está se escondendo das respostas da sua própria consciência. E aí deseja ir correr atrás de respostas de homens, sendo que a sua própria consciência tem um poder de falar com você. Não fique na sua cabeça que só porque você pode tudo, você pode pecar, você pode errar, você pode fazer o que você achar que deva fazer, que eu lhe digo que você não pode fazer nada disso só porque você é forte. Só porque você tem um eterno na sua vida, você pode fazer qualquer coisa que vier até você, você pode realizar. Inclusive até pecar, você pode fazer. Essa interpretação ela é contrária aos ensinamentos da Bíblia. Quais as interpretações? Essa que eu li aqui. Que muitas pessoas interpretam esta frase de forma diferente, dizendo, quando eu estou dizendo aqui pessoas, eu não estou falando todas, não estou generalizando, eu estou falando que a maioria das pessoas interpretam esta frase, tudo posso naquele que me fortalece, de uma forma diferente, dizendo, se Cristo me dá forças, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive pecar. Essa interpretação ela é contrária aos ensinamentos da Bíblia, porque a palavra do Eterno ela ensina que aqueles que aceitarem a Yahushua devem viver uma vida que agrade a Ele, evitando o pecado. A gente tem que evitar o pecado.
evitar o engano. Ser sábio para evitar as coisas erradas e não buscar praticar nada que contenha pecado. Mas nem sempre se vê dessa forma. Nem sempre se vê assim. Muitas vezes é difícil a gente compreender cada versículo, cada passagem bíblica. Se você tentar entender os versículos das Escrituras vivendo uma vida na carne, fica difícil você compreender e entender o que o Altíssimo está tentando passar para você naquela leitura daquela passagem. Agora, se você decide dentro do seu coração, buscar pelo Espírito, buscar a resposta dele para que ele te ensine a entender a passagem do versículo e você colocá-la em prática, fica mais fácil quando se deixamos ser dominados pelos ensinos verdadeiros vindos do Espírito. Mais um resumo aqui, ó. É muito fácil entender mal um versículo assim. O lemos e imediatamente pensamos em centenas de coisas que não conseguimos fazer no mundo físico. Por exemplo, pensamos em alguma acrobacia ridícula que exigiria poderes sobre-humanos. Ou pensamos em alguma grande proeza mental que está muito além de nós. Então, estas palavras se tornam uma tortura para nós ao invés de um conforto. Quando se está na carne, a gente compreende assim, se torna uma tortura para a gente. Mas quando a gente está vivendo no Espírito, essas palavras e outras palavras do Divino tornam-as bênção para nós. E crescimento também. O que o versículo na verdade quer dizer, claro, é que o Senhor nos dará poder para fazer qualquer coisa que Ele queira que façamos, dentro do círculo da sua vontade, não fora da sua vontade. Fora da sua vontade existem impossibilidades, mas dentro da vontade do círculo dele existem possibilidades de vencer. Pedro sabia deste segredo. Ele sabia que por si só não poderia andar sobre as águas. Porém, também sabia que o Senhor lhe havia dito para fazê-lo, ele conseguiria. Assim que Yahushua disse, venha, Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas até ele. Normalmente uma montanha não vai se lançar ao mar ao seu comando. No entanto, se esta montanha estiver entre mim e o cumprimento da vontade de Yahweh, então posso dizer, saia do caminho, e ela o fará. O ponto central é que sua vontade é a sua capacidade. A nossa vontade é a nossa capacidade. Nós temos capacidade e poder. Se temos capacidade e poder, podemos ser fortes e conseguimos vencer na hora difícil. Portanto, Ele proverá força para enfrentarmos qualquer desafio. Ele me capacitará para resistir a cada tentação e vencer cada hábito. Ele me fortalecerá para ter uma vida de pensamentos limpos, motivos puros e para sempre fazer aquilo que agrade ao seu coração. Se não tenho forças para fazer algo, se me vejo ameaçado por um colapso físico, mental ou emocional,
ou espiritual, então eu talvez deva questionar-me se por acaso entendi mal sua vontade e estou seguindo meus próprios desejos. É possível fazer parear o que não é de ar? Tais obras não carregam a promessa do seu poder. Por isso é importante saber que estamos seguindo a corrente do seu plano. Então podemos ter a alegre certeza de que sua graça irá nos sustentar e capacitar. A graça dele nos sustenta. Ele tem o poder de nos dar o sustento através da sua graça. Somente a graça dele é que nos basta para conseguirmos caminhar, cumprirmos a nossa jornada, a nossa missão aqui e seguir adiante. Se não fosse a compaixão e a graça do Eterno, nós não estaríamos mais aqui nesse plano. Mas ele é tão bondoso, pacífico e amoroso que ele nos dá toda a força que precisamos para seguirmos adiante. Nós não somos super-humanos. Nós não somos super-humanos. Nós não somos melhor do que os outros. Sabe, eu estou tão feliz porque tem pelo menos 3 pessoas aqui ouvindo a mensagem. Mas eu fico triste quando ninguém tá nem aí para a mensagem. As pessoas não estão mais nem aí para nada. O informativo que é verdadeiro se tornou falso. Sabe, nesse mundo está cada dia mais difícil de se viver no meio dessa gente. Porque o amor de muitos se esfriou. As pessoas preferem estarem no seu Instagram olhando outras coisas, dando ouvidos a outros tipos de lives. Uma live que edifica não querem encontrar com a verdade. Negam ela em todo momento, todo o custo estão se endurecendo, estão negando e por isso estão morrendo. Uma fé sem obras é morta. Praticamente a humanidade se encontra morta já. O que está carregando as pessoas, o que está fazendo as pessoas ficar de pé, eu não sei nem dizer o que está fazendo esse povo ficar de pé. São zumbis praticamente. Se tornaram zumbis praticamente. Estão vivendo como se fossem vivos, mas estão mortos no espírito. Não se tem mais alma, não se tem mais amor, não se tem mais compaixão, não se tem mais fé, não se tem mais, está totalmente tudo, praticamente as pessoas estão vivendo uma vida de ilusão, fantasiosamente vivendo uma vida de falsidade, mas não de verdade. Naquele dia do Senhor vai ficar muita gente para trás. Infelizmente, se continuarem dormidos, quando chegar no dia que a Ruxa retornar para essa terra, vai ser deixado para trás. Lamentavelmente será assim. Sabe, eu fico só de ver
como o mundo caminha, para onde o mundo está caminhando, isso me entristece profundamente. Vivem mais o engano, se esquecem da verdade, vivem na soberba, vivem na idolatria de homens. Acham que estão em paz, mas não estão. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Todos os sinais estão aí. Na cara dura, eles esfregam na nossa face todos os seus planos. Cada plano diabólico. E todos os planos diabólicos estão sendo esfregados na nossa cara. A cara dos homens. E os homens insistem ainda a aplaudir toda essa farsa, todo esse plano, todo esse engano, toda essa mentira. Continua insistindo, a humanidade continua insistindo na ignorância. E por isso vão sofrer. Por isso vão perecer. Me desculpe se essa mensagem não te agrada. Me desculpe Me desculpe você que está ouvindo, que essa mensagem não agrade você. Eu não posso mudar a mensagem. Sou apenas uma mensageira na terra do Pai Arro. E o que me entristece é ver para onde é que o povo caminha. Essa é a verdade. Busque se questionar você mesmo. Busque se orientar. Busque a cura. Busque se curar. Aprender. Não busque coisas graves para a sua vida, meu querido irmão. Busque coisas que curem a sua vida, que faça a sua vida se sentir sarada. Busque aquilo que te faça bem, que te faz feliz, que faz você se sentir bem. Os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. Tudo aquilo que você alimenta dentro de você, você está calcificando aquilo. Tudo que você busca gerar de negativo dentro de você, você está prejudicando a sua alma. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Tudo que você alimenta dentro de você que é de negativo, te faz mal, não te faz crescer, te prejudica, te faz desnortear. Então pare dentro de você de alimentar tristezas, mágoas, gente chata
na sua vida e coisas que desgastem a sua saúde mental. Não alimente nada disso. Alimente dentro de você, meu querido, minha querida, você que está aí. Alimente dentro de você, dentro da sua alma, o amor, o bem, as pessoas legais e as coisas que te trazem paz. Porque isso faz bem, isso fará você crescer, isso fará você ser feliz, isso fará você se sentir melhor, se sentir bem. E eu aprendi a alimentar coisas positivas na vida, mesmo apesar de que os dias são maus. Mas eu busco em todo o tempo alimentar coisas positivas na vida, em minha vida, para não prejudicar meu crescimento espiritual e nem minha comunhão com o Eterno. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Você tudo pode naquele que fortalece você, beleza? Receba cada informativo, sempre quando eu estiver por aqui online. Eu vou estar trazendo uma mensagem, ok? Toda mensagem que eu receber do alto, no meu tempo vago, eu vou estar trazendo aqui. Que eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo. De falar a mensagem do Evangelho divino, do grande eu sou. Para quem acredita, para quem crê. Não há tempo ruim para quem serve o Criador. Apesar de ter tempos ruins, dias ruins, mas quando colocamos tudo no universo e nas mãos do Pai, nós ganhamos força, poder e coragem para caminhar. Tudo podemos quando existe um ser de luz nos guiando na caminhada, por mais sendo ela difícil que ela seja. Você é poder, você é amor, você é força. Você é co-criador do seu agora. Que a abençoe a tua vida e fique na paz. Namastê.